Olá, meu nome é Thalita Viegas, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Variabilidade da frequência cardíaca e regulação emocional em estudantes universitários na pandemia do Covid-19. Eu faço parte do LECOPS, Laboratório de Ecologia Comportamental e Psicobiologia da UFPB, e aqui a gente vai dar mais ou menos, né, um panorama geral sobre os objetos do estudo, a variabilidade da frequência cardíaca, sistema nervoso, regulação emocional. Depois a gente vai ver o objetivo, metodologia, resultados de discussão e considerações finais. De início de tudo, né, o nosso objeto principal do estudo é a variabilidade da frequência cardíaca. E ela pode ser definida, né, como justamente essa variabilidade entre os batimentos cardíacos, entre dois batimentos cardíacos, como está mostrando aqui pelo intervalo RR. Então, no eletrocardiograma, existem ondas que são representadas, né, aqui como dá para ver pelas letras, como P e o complexo QRS. Então, o P representa a despolarização dos átrios, enquanto que esse complexo QRS significa a despolarização dos ventrículos. E aqui, na onda T, é uma repolarização, né, para que se consiga ter um novo batimento cardíaco. Então, justamente esse pico aqui entre esses dois intervalos RR é o que representa a variabilidade, porque nosso coração ele não funciona de uma forma é, tão simétrica assim como um relógio, por exemplo. Ele tem essas suas variações normais. Isso também vai depender dos estímulos, tanto fisiológicos como ambientais, né? Estresse, respiração, exercício físico, tudo isso vai influenciar nessa nossa variabilidade da frequência cardíaca e vai fazer com que tenha esse indício, né, se o indivíduo vai estar mais estressado ou mais calmo. Isso tudo tem a ver também com o sistema nervoso, principalmente falando aqui sobre o sistema nervoso parasimpático. E eles se relacionam, né, a variabilidade da frequência cardíaca se relaciona através do nervo vago, né, que quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, mais a ativação do sistema nervoso parasimpático, que ele está relacionado com questões de repouso e de digestão também. Então, esse nervo vago também media essas respostas do sistema digestivo e do coração. Por isso que eles estão tão relacionados. Também pode ser um bom biomarcador, né, para representar o bem-estar do indivíduo. E justamente, né, quando tem essa questão do estresse, né, da regulação emocional que não está muito bem desenvolvida, é possível conseguir enxergar essas métricas a partir dessa variabilidade da frequência cardíaca. Então, é um biomarcador confiável da atividade do sistema nervoso parasimpático. E por que estudantes universitários, né, que é o nosso público-alvo? Justamente por conta que é mais fácil de alcançar esse público, mas também tem uma razão por trás, né, que os estudantes universitários apresentam muita carga de emocional, de pressão, de ter um bom desempenho acadêmico, né, de muita produção, de muita adaptação do ensino médio para uma vida acadêmica que é muito mais que demanda muito mais, né, esforço físico e mental dos estudantes, então faz necessário, né, olhar para essa população. E na Covid-19 foi justamente onde a gente desenvolveu o nosso estudo, que foi entre 2021 e comecinho de 2022, que a gente conseguiu fazer tudo isso de forma remota. Então, nosso objetivo foi justamente investigar se existe correlação significativa entre a medição da variabilidade da frequência cardíaca através de um aplicativo para celular e a regulação emocional dos estudantes universitários em território nacional a partir de escalas de autorrelato. Então, essas escalas, como dá para ver aqui, a gente fez o estudo em duas etapas. A primeira foi mandar para os estudantes que aceitavam participar do estudo, né, que assinavam o TCLE no questionário, o questionário de autocompaixão, o Depressão, Ansiedade e Estresse, que é o 1021, e os 5 facetas de Mindfulness na versão brasileira, né? E aí, depois que eles respondiam, a gente marcava um horário no Google Meet para assessorar a manipulação desse aplicativo HRV. Hoje em dia ele se chama Pulse HRV, mas no tempo que a gente estava fazendo o estudo, ele estava se chamando HRV Câmera. Então, assim que abria o aplicativo, você colocava o dedo indicador na câmera e ele começava a medir. Então, a gente fez a medição por 1 minuto, ele mostrava esses gráficos aqui e mostrava também
essa tabela aqui mostrando essas métricas, né? Então, a métrica que a gente mais utilizou, que a gente só utilizou essa, né, nas correlações que a gente fez, foi essa da variável RMSSD, que representa a raiz quadrada da diferença, né, da média dos quadrados entre os intervalos RR. Então, são métricas aqui, né, relacionadas ao tempo e que podem ser usadas, principalmente essa, né, RMSSD pode ser usada em curtas durações. Então, por isso que a gente fez em 1 minuto apenas. Como resultado, né, a gente teve 20 participantes, 11 homens e 9 mulheres, distribuídos pelos cursos da universidade, mas principalmente do pessoal das ciências biológicas. Então, a gente fez primeiro uma correlação de Spearman, porque os dados deram distribuição não normal. Então, a gente deu primeiro com os scores totais da escala, aquela variável, né, RMSSD, com essas escalas. Como a gente consegue ver aqui, no panorama geral, né, do total das escalas, não tem nenhuma correlação estatisticamente significativa. Porém, como a gente pode ver aqui nas subescalas, esse AC aqui representa a escala de autocompaixão, o DAS, né, é o de depressão, ansiedade e estresse, e o FFM, que é o de 5 facetas de mindfulness. Então, aqui a gente consegue ver a faceta não julgar, que deu uma correlação positiva e estatisticamente significativa, e descrever negativos também, da mesma forma, deu um resultado semelhante. Então, a gente consegue observar, né, que a faceta não julgar está muito relacionada a não ter julgamento com as suas atitudes, né, no momento presente, né, como relacionado à atenção plena. E descrever negativos também é a habilidade, né, de conseguir expressar verbalmente o que está pensando, né, seus pensamentos e emoções. Então, isso é muito importante justamente para ter uma regulação emocional boa, né, para ter uma boa adaptação, que quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, mais o organismo está adaptado a desafios e a adversidades que podem encontrar no caminho. E isso é essencial, né, para uma vida acadêmica saudável. Então a gente encontrou esses dois resultados que são importantes, né, que merecem mais análises, com mais estudantes também de outras áreas, que tem uma amostra maior também, né, que foi uma das limitações do nosso estudo ter uma amostra menor. E também uma das coisas que a gente esperava, né, de encontrar era justamente essa correlação negativa entre mindfulness e estresse, tendo em vista que o mindfulness representa um estado, né, de consciência plena na atenção no momento presente, sem julgamentos, né, e o estresse é justamente o contrário disso, não é uma resposta fisiológica a um estímulo estressor, que pode ser imaginário ou real, e que pode desencadear, né, mudanças fisiológicas no nosso corpo que não são tão agradáveis. Então, a gente esperava realmente uma correlação negativa e estatisticamente significativa. Então, dessa forma, esse estudo mostrou a possibilidade de que é possível encontrar dados psicofisiológicos que ajudem numa ação multiprofissional, né, no diagnóstico e tratamento da saúde mental desses indivíduos, principalmente de estudantes de graduação que estão iniciando sua vida acadêmica agora e precisam estar saudáveis mentalmente e fisiologicamente para ter um bom desempenho acadêmico. E também, por ser um método não invasivo, né? A gente utiliza o celular à distância, né? Por conta da pandemia, mas que também pode ser útil em contextos que também fora da questão da pandemia, né? Por ser mais prático para conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas. Então, aqui eu deixo meu e-mail, né? Muito obrigada pela atenção e até mais.